Olá, graça e paz em nome de Jesus nesse finalzinho de feriado. Queria compartilhar um pouco da palavra ao seu coração em nome de Jesus. Meus amados amigos, somos pecadores, não é verdade? Limitados, somos falhos. Meditando aqui nesse feriado, percebi que não somos nada, meus queridos. Diante da grandeza de um Deus tão maravilhoso que é o nosso, né? Temos tendências a erros e dentro da igreja não é diferente. Há 4 tipos, meus queridos, de crente, ou seja, dentro da igreja eu ouvi e vi e queria compartilhar com você, ou seja, sobre esse assunto, sobre os crentes carnais, os fracos, os meninos e os fortes. Vale a pena, do mesmo jeito que me chamou a atenção de estar meditando nesse finalzinho de feriado, eu queria estar compartilhando sobre esse assunto com vocês em nome de Jesus. Vamos lá? Os carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: a Bíblia diz, não são as minhas palavras, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? No 4 diz: por quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ou seja, meus amados, o ciúme, a rivalidade, as contendas, ou seja, são sempre indícios, meus queridos, de rivalidade dentro de uma igreja ou em qualquer local. Vamos ver agora os fracos mediante a palavra de Deus. Meus amados, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11, diz assim: assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha aí, é forte, meus queridos. Me chamou muita atenção, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ou seja, meus queridos, o uso ilimitado, ou seja, da liberdade, pode levar o cristão fraco à queda. E não é isso que nós queremos, não é verdade? O crente forte, meus queridos, ele se torna uma pedra de tropeço. Porque, meus queridos, o cristão recém-convertido, ou seja, ele tem consciência fraca, é a Bíblia que está falando. Amados, o conhecimento, ele traz orgulho ao homem, mas o amor, é isso que a gente tem que ter, o amor ao nosso próximo. A gente tem que ter o amor para edificá-lo. O amor, ele edifica, é isso que temos que fazer. Meus amados, os meninos, Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, meus amados, o que me chamou a atenção é o que? A trapaça de todo tipo, ou seja, para enganar a pessoa, para enganar aquelas pessoas que estão iniciando na fé e levar a pessoa ao erro, meus queridos. Por isso, meus queridos, devemos o que? Chegar ao conhecimento da verdade do Filho de Deus. Quem é o conhecimento da verdade do Filho de Deus? Cristo. Meus amados, não seja menino. O versículo seguinte diz, Efésios 4,15. Eu adoro esse versículo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo é o nosso cabeça, nós somos um membro, Cristo é a videira verdadeira e nós somos a vara, temos que estar enxertados nessa videira verdadeira. Enfim, meus queridos, os fortes, ou seja, Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: nós que somos fortes. Olha aí, meus queridos, nós que somos fortes, Romanos 15, versículo 1, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, meus queridos, o versículo seguinte é bem claro, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É isso, meus queridos, que temos que fazer, ou seja, temos que agradar ao nosso próximo, agradar ao nosso irmão em Cristo, para assim ele edificar, para que ele possa crescer na fé. Olha que em Efésios 4,15 disse, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, cresçamos em Cristo e temos que edificá-lo, edificar o nosso irmão de Cristo, amém? Meus amados, Cristo ele não agradou a si mesmo. Coloque isso na tábua do seu coração. Está escrito, meus queridos, sobre ele, sobre Cristo, caíram os insultos, ou seja, daqueles que te insultam, ou seja, caíram sobre Cristo. Aqueles que te insultaram, todo o insulto caiu sobre Cristo.
Amém? Você crê nisso? Para terminar, meus amados amigos, ainda tem um joio que não pode ser arrancado. Amém? Meus amados, a igreja é de Jesus e ninguém prevalece contra a igreja. Meus queridos, se alguém se levantar contra a igreja, você pode ter certeza, Deus ele abate. Igreja, a glória de Deus, você pode ter certeza, se manifesta em cada um de nós, em cada um de vocês. Temos que levar os irmãos fracos na fé, ou seja, nos ombros, ou seja, para que assim eles possam crescer na fé, para eles possam ser edificados, para a edificação dos nossos irmãos. Fazendo isso, meus queridos, estando imitando a Jesus Cristo. Amém? Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o nosso coração. Como disse no final, somos pecadores, limitados, falhos, tendência a erros. E quem é o nosso Deus? Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso, Deus de toda a honra, de toda a glória, Deus maravilhoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus que está em todas as coisas, em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Amados amigos, em nome de Jesus, tome posse de tudo que saiu aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse finalzinho de feriado. Que Deus continue te abençoando. Essa é a minha oração para você que ouviu a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.